Nós precisamos falar um pouquinho aqui do verbo have, has, para falarmos posteriormente do present perfect. Por quê? Porque nós, para fazermos a estrutura do present perfect, precisamos saber conjugar o verbo have ou has, que é ter. Temos aqui a conjugação. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have. Notem que na terceira pessoa aqui, terceira pessoa, ele ou ela, né? A primeira quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira de quem se fala. Então, nessa terceira pessoa tem uma mudança. Note que vem aqui com have, I have, you have. Quando chega aqui, he, she, it, muda para has. É uma característica aqui do verbo ter. Ele sofre essa mudançazinha na terceira pessoa, na forma afirmativa e também no presente. Então, sabendo dessa conjugação, a gente já pode avançar um pouco. Temos que saber também acerca dos verbos regulares. Que são os verbos regulares? São aqueles que têm um passado característico, aquele que termina em ed. Observem aqui, tem o verbo aqui no infinitivo. Aqui na segunda coluna temos o passado e nessa terceira coluna tem o particípio. O verbo aqui concordar. Agree, passado, agreed. E o particípio agreed também. Então, esses verbos regulares, o passado aqui e o particípio, eles têm a mesma forma. Mas na tradução a gente sabe que tem uma pequena... tem uma mudança, né? Por exemplo, o verbo concordar. Concordar, no passado, é concordei ou concordou. E o particípio é concordado. Concordado. Eu havia concordado, eu tinha concordado, ele havia concordado. Então, em português, é equivalesse ado, edo, ido, certo? Responder, respondeu, respondido. O verbo ask, que é perguntar, passado, perguntou, participio perguntado. Então, ask, asked, asked. Temos outros verbos aí, mas eu citei apenas esse para darmos aqui os exemplos. Então, ficou entendido, né, o que seria o passado simples e o passado particípio. É importante a gente saber o que esse passado particípio para que a gente entenda a estrutura do present perfect. Ok? E nós temos também o passado e particípio dos verbos irregulares. Temos o famoso o verbo to be, certo? No infinitivo be, mas no passado simples, ele fica was, né? Pode ficar was na primeira pessoa, e ele também fica were nas outras pessoas. E observe que no particípio passado fica been. Então, diferente dos verbos regulares, cujo passado ele se faz normalmente com ed. E aqui a gente precisa memorizar essa forma do passado dos irregulares. Note aqui que a palavra fica diferente, ó, be, was. Aí temos aqui outros verbos como bear, bore, born, né, o verbo nascer, produzir, become, became, become, é o verbo tornar-se ou transformar-se. O verbo began, 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 o verbo começar, então
Começar, começou, começado. É só a gente lembrar do português. Essa terminação A, do E, do ido, é o que caracteriza o particípio passado. Break, o verbo que quebrar. Break, broke, broken, né? Quebrar, quebrou, quebrado. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Perceba que em alguns casos, do passado para o particípio, não ocorre alteração. São alguns verbos em que acontece isso, né? No caso do verbo comprar, o verbo construir, o passado e o particípio, assim como no caso dos regulares, não ocorre alteração. Mas nos outros aqui a gente percebe que ocorre essa mudança. Ok? Ficou compreendido aí a diferença dos regulares, entre regulares e irregulares no passado e particípio. Então vamos adiante. Vamos agora falar do Present Perfect. O uso do Present Perfect. Vamos destacar aqui dois usos, né, do Present Perfect. Primeiro, ações que aconteceram em um tempo indeterminado. É importante a gente destacar aqui o indeterminado. É um tempo que não foi determinado. Não é aquele tempo específico, né, no passado. E que podem ter efeitos no presente. Anne has lost her keys. Seria isso, né? Que a Anne perdeu, né, suas chaves. Has lost her keys. Ela perdeu as chaves. Não diz qual foi o tempo. Não precisa que o tempo em que a ação, ou seja, o fato dela ter perdido, ocorreu. Não é determinado, não é dito quando isso ocorreu, mas que ela perdeu as chaves. Ok? Então, ações que aconteceram, então, refere-se ao passado, ainda que tenha o nome de present, são ações que estão ligadas ao passado, né? Em um tempo indeterminado e que tem efeito no presente. Outro caso aqui, ações que iniciaram no passado e ainda estão acontecendo. Nesse caso, usam-se com as preposições since e for. Acho que vocês lembram do texto aí, que a gente tratou no início, o uso aqui do since, quando ela diz que mora em Soweto desde é o since, desde quando era uma bebê. Então, as preposições since e for. Vamos aqui. O exemplo. Joe has worked in the post office since May. Quer dizer que o Joe trabalha no correio, né, ou nos correios, desde maio. Então, desde maio, ele trabalha por lá. Então, é uma ação que iniciou-se, né, no passado, mas que ainda está acontecendo. Quer dizer que o Joe não foi demitido, ele continua trabalhando. Ele iniciou um trabalho, certo? E no tempo atual, ele continua ainda com esse trabalho. Outro exemplo. I've lived in Rio for 2 years. Eu moro no Rio há 2 anos, ou por 2 anos. Então, outro exemplo aqui com o uso de preposição. Então, continuo morando lá. É uma ação que ocorreu no passado e que ainda continua no presente. Aqui a frase que citei, que está lá no início do texto, né? I've lived in Soweto since I was a baby.
Eu moro em Soweto desde quando criança. Então, vejam aqui o uso da preposição since, né, que significa desde. Quer dizer que ela continua residindo em Soweto. A estrutura do present perfect. Temos o sujeito, repetindo aqui a frase anterior, I. Temos o verbo have, has, por isso que inicialmente eu mostrei a conjugação. Tem alguns casos que usamos has, quando é a terceira pessoa, he, she, it. Para o restante usamos have. Então, quando falarmos do present perfect, esse tempo verbal, sempre vai ter que aparecer esse have. Então, vai ter o have, o has, né? E o verbo principal ele vai estar no particípio passado. Temos aqui na frase, ó, I have lived. Então, o sujeito, I, o have, o verbo morar. Ao pé da letra seria, eu tenho morado, né, em Soweto desde since, desde quando eu era, I was a baby. Desde quando eu era um bebê, uma criança. Esse é o próximo texto. Na aula de hoje nós não trataremos desse texto. Vamos ficar com essa estrutura do present perfect. E na próxima aula trataremos da visão de mais um jovem, um jovem de Londres, o Jack, que também, como a Monk, fala das dificuldades do que ocorre, daquilo que ela gostaria que acontecesse na sua cidade. Então, por hoje é só. Espero que assistam ao vídeo, que possam revê-lo e resolver as atividades propostas. See you. Bye bye.